presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que nos assistem. Obrigado. Sabe, vereador Marcos Braz, eu fiquei agora, parei para pensar, quando estava ali falando com o vereador Carlos Caiado, na presença, ele me fez uma pergunta em off, dizendo assim: mas Tarcísio, por que vocês ainda são contra esse projeto depois de tantas emendas? Eu acho a pergunta absolutamente legítima. E eu fiquei me esforçando, eu falei, eu vou voltar ao projeto, vou voltar a me perguntar sobre tudo por que me faz votar contrário e vou tentar explicar isso de forma mais didática possível aqui hoje. Porque é verdade, e eu quero começar reconhecendo isso, uma pena que o vereador Átila Nunes não esteja aqui no plenário, mas certamente ele está me ouvindo, de que a gente teve um processo de negociação sobre esse projeto de lei. Eu acho que isso é importante para que a gente saia daqui sabendo que a força de vocês, porque não é a força dos vereadores aqui, fez com que a gente abrisse um processo de negociação e, de fato, reduzisse danos que este projeto tinha e que deixou de ter nesse processo de negociação. E eu quero reconhecer isso, o esforço do vereador Átila Nunes, o esforço do vereador Carlos Caiado na presença dessa casa, para que esse processo acontecesse. Nós tivemos que convencer, inclusive, o Pedro Paulo, e alguns técnicos da Fazenda, de que as nossas propostas faziam sentido. Nós convencemos uma série de vereadores, muitos vereadores que estão aqui no plenário nesse momento, nas reuniões, concordaram com muitas propostas que que vocês apresentaram para todos nós. E os servidores correram gabinetes, falaram com vários vereadores de vários partidos. Portanto, eu queria recomeçar dizendo isso. Mas, então, Tarcísio, por que é que você continua votando contra? Só porque é um projeto do governo? Não. Vou explicar por que eu continuo votando contra. Eu agora, por exemplo, Felipe Michel, acabei de ler uma reportagem de que o governo Eduardo Paes prepara um projeto de lei sobre transportes que pode mudar a fórmula de contabilizar, de remunerar as empresas. Proposta que a gente do PSOL, quilômetro rodado, apresentou lá na CPI dos ônibus, projeto que a gente tem aqui. Eu vou votar com o governo naquele outro projeto. Portanto, o meu problema aqui não é votar a favor ou contra o que o governo manda ou não manda. Eu estou analisando o projeto e quero dizer por que continuo votando contra. Por quê? Primeiro, esse projeto é um mecanismo de ajuste fiscal que historicamente tem sido usado contra servidores, mas além de ser usado contra os servidores, tem significado retirada de direitos do povo. Este é o princípio básico desse projeto. É impossível, não há emenda que retire isso deste projeto. Não se resolve com emenda, ele é o princípio básico dele. Eu quero dizer, por exemplo, onde isso está escrito. E está escrito de uma forma que muitas vezes a população comum sequer vai conseguir entender. Está escrito nesse juridiquês neoliberal próprio desse tipo de projeto. E isso, Caiado, responde parte à tua pergunta. No inciso 5 do artigo 21, onde eles estão dizendo que se a prefeitura alcançar a nota C, tiver a nota B, C ou D, ela poderá fazer isso aqui. Não é ainda uma determinação, mas ela terá que escolher algumas e entre elas está essa. Diz assim, que a prefeitura terá que instituir regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas primárias correntes, de acordo com a definição do inciso 7 do artigo 12 desta lei, ao limite máximo da variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou de outro índice que vier a substituí-lo. Isso aqui se chama um negócio chamado teto de gastos, que no governo federal já está adotado desde o governo Temer, e que resultou em quê? Resultou na gente ter uma situação hoje de pleno emprego, né, Raimon? Resultou em investimentos em saúde, investimentos em educação? Claro que não! Nós adotamos o teto de gastos e nós temos hoje o quê? Menos saúde, menos educação, mais desemprego, mais crise. O teto de gastos é aquele negócio apresentado como se fosse uma salvação e não é.
E este projeto está trazendo isso para o nível do município. É importante que se diga, esse é o maior exemplo do espírito por trás deste projeto, do espírito do qual, das razões pelas quais a gente brinca, mas nesse caso brinca querendo falar a verdade, de que o nome completo do secretário de Fazenda do Eduardo Paes é Pedro Paulo Guedes. Porque aqui, é neste momento, em que este perfil aparece claramente. Essa questão, o teto de gastos é algo que é ruim para o povo, que é ruim para a população. Aqui eu tenho uma divergência de fundo com o nobre vereador Pedro Duarte. Concordo que, por exemplo, hoje votarei inclusive favorável a emendas dele aqui hoje, porque nós estamos fazendo o debate. Mas aqui é um debate de fundo que nos separa na política pelo fato de que eu estou no PSOL e ele está no Novo. Isso nos define. E aqui está tudo tranquilo com relação a isso. Eu vou defender meu ponto de vista com base naquilo que eu acredito e naquilo que meus eleitores acreditam. E naquilo que eu estou tentando convencer os senhores sobre o que o projeto é. Em essência, esse projeto é isso. Não é possível votar num projeto que significará, na minha opinião, menos direitos para o povo e para os servidores. Minha concepção de Estado é diferente. Minha concepção de Estado é diferente. Minha concepção sobre qual é o papel do Estado é diferente. Isso me faz dizer que não é possível votar neste projeto e não há emenda que resolva. Mas tem mais, ele vai ser usado como justificativa em todos os momentos daqui para frente, quando nós estivermos tentando reajuste salarial, mudança de plano de carreira, garantias previdenciárias. Ele será algo como é usada a lei de responsabilidade fiscal, e olha, eu fui diretor do CEP, aqui vejo várias companheiras com a camisa do CEP, com muito orgulho eu fui diretor do CEP. Eu passei anos e anos com prefeitura de Duque de Caxias, com governo estadual, lá do governo do Sérgio Cabral, com prefeituras de vários outros municípios, com a prefeitura de São João de Meriti, com a prefeitura de Petrópolis. Não houve mesa de negociação em que eu sentasse para discutir alguma coisa sobre servidor há décadas, Há décadas, há mais de uma década, em que eles não dissessem, estamos no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Essa questão, Pedro, ela foi feita para ser usada para isso, para impedir reajuste salarial, para limitar, para dar um instrumento de poder na mão dos governos que representam interesses que não são os interesses do povo. Quero dizer claramente isso. E esta lei PLC 4 vai fazer isso. A cada ano, a partir de agora, quando os servidores sentarem para discutir reajuste salarial, nós vamos ouvir o Pedro Paulo de então, pode ser, dizer assim, desculpa, mas nós estamos na letra C da CAPAG, e a letra C da CAPAG diz que eu não posso aumentar a despesa corrente acima do IPCA, e parará. Essa é uma questão que também não se resolve com uma emenda ou outra, se resolve derrotando este projeto. Porque, na verdade, nós deveríamos ter regras para negociação a partir, inclusive, de uma data base, em que o governo pudesse ter que negociar com os seus trabalhadores, todo ano, como é que a gente recompõe a inflação. Mas não, notem, se tiver em CAPAG ruim aqui, o governo não poderá aumentar a despesa de pessoal, não só, mas a de pessoal está incluída, acima da inflação. E não é o salário de cada uma de vocês, é a despesa de pessoal. Portanto, se ele contratou mais alguém no ano anterior, a despesa de pessoal cresceu, mesmo que o salário de cada um de vocês não tenha aumentado 1 centavo. A despesa de pessoal, inclusive, cresce vegetativamente, cresce sem fazer nada, porque tem triênio, eles queriam tirar, porque tem outras questões que estão colocadas aqui. Pois então, ainda tem um outro ponto. Então esse, do ponto de vista geral, é por isso que não dá para votar favorável a esse projeto. Mas tem outros pontos específicos importantes. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, do inciso 2 do artigo 22. Do inciso 2 do artigo 22. Ele veda concurso público, com exceção de vacância de saúde, educação e funções de Estado. Aqui primeiro, vereador Wellington Dias, a gente vai ter que cobrar transparência que a prefeitura nunca teve. Qual é a vacância hoje de profissionais de saúde e educação na rede? Nós não sabemos. Vamos precisar saber.
Porque a prefeitura agora vai dizer, não posso fazer concurso público. Eu vou querer saber, ué, mas qual é a vacância? Porque a vacância está determinada. Vacância pode ter concurso público em saúde, em educação e em funções de Estado. Todas as outras a prefeitura não poderá fazer se ela tiver com a nota ruim no tal novo regime fiscal. Isso significa, e aqui vou falar para vereadores de base que muitas vezes defendem aqui os guardas municipais. Se esta Casa de Leis decidir que precisa aumentar o número de guardas municipais, não poderá fazer se a nota estiver em C, D ou B. Se essa for uma das vedações. Nós estamos tratando disso. E as exceções são vacância. E aí eu quero dar 2 exemplos. Pessoal da educação que está aqui presente. Nosso município tem que cumprir a determinação de uma lei federal que tem que ter psicólogo e assistente social na Secretaria Municipal de Educação. Nós temos hoje o PROINAP, mas esses profissionais não são da SME. Segunda-feira nós vamos fazer uma audiência pública aqui para discutir isso. A prefeitura tiver na nota C do CAPAG, não vai poder fazer concurso público para isso. Todo ano eu aprovo aqui, a gente aprova, vota favorável, em projetos que dizem, tem que ter psicólogo para atender as escolas. Muito bonito, mas o PLC 4 vai dizer, não posso fazer concurso público. Coitadinho do prefeito, a gente quer, mas não pode, porque o novo regime fiscal não deixa. O novo regime fiscal é uma muleta, perdão, porque isso está errado, é capacitismo, não vou usar esse exemplo. Ele é uma desculpa que o governo está inventando para si mesmo, para não fazer concurso público, para não garantir o direito da população. Eu ontem estava discutindo com o pessoal das bibliotecas, bibliotecários do município. Existe uma outra lei federal que diz que precisa ter biblioteca em cada escola. Não é possível fazer isso sem criar o cargo e fazer concurso público. O governo vai dizer, mas de acordo com o PLC 4, desculpa, eu até queria fazer, mas eu não vou poder porque o PLC 4 não deixa. O que nós estamos fazendo o governo está criando para si mesmo uma forma de dizer não a todas essas demandas em todas as áreas. E o vereador que está votando nisso está ajudando o governo a ter essa desculpa. Porque notem, para criar o cargo de bibliotecário, teria que passar aqui por este plenário. Nós decidiríamos isso, mas agora não pode nem passar aqui. Por fim, eu quero dizer ainda 2 outras coisas. Nós conseguimos um avanço. O projeto, quando chegou aqui, dizia que em determinadas situações o governo deveria adotar para o servidor público municipal as regras do serviço público federal. Não aquelas que são melhores, só as que são piores. O meu plano de carreira, porque eu sou servidor do Pedro II, né? Eu ia querer que ele pudesse adotar o plano de carreira do servidor público federal da educação nas escolas do município, ia adorar. Mas não, ele só vai adotar naquilo que for pior, naquilo que é melhor não esquece. É só naquilo que é pior, né? Naquilo que tem de diferença, vai tirar o triênio, tirar aquilo. Nós conseguimos na negociação, fruto da pressão de vocês, que agora, para isso acontecer, vai ter que ter lei aqui no plenário. Que bom, mas eu acho ruim a gente abrir margem para essa história. Vai virar moda agora. Toda hora criou uma crise. Não, vamos adotar aqui o servidor público da União. Só no que é pior. Cada servidor que está aqui fez concurso para o município do Rio. Não fez concurso para a União. Fez concurso para um ente federativo. Isso é um absurdo completo que saiu da cabeça de sei lá quem. Que as regras da União equivalem naquilo que for pior. Se a gente fosse unificar, né, Raimundo? Tem um debate nosso na educação, que é a existência de uma carreira unificada da educação no país inteiro, que seja igual em todas as redes. Esse é um debate difícil, mas Darcy Ribeiro defendia isso. Alguns chegam a dizer na federalização da educação. Se o debate viesse por aqui, eu topava fazê-lo. Mas não, o debate é, como é que eu faço para tirar direito? Primeiro eu pinto a ideia de que o servidor público é um privilegiado. E aí invento um montão de coisa. Agora no curso, eu fiquei abismado, não sei se vocês da educação viram. No curso de formação de diretores que a SME está oferecendo, tem hora que eles falam assim, que o servidor é aquele que acha que ganhou na loteria a prestação.
Que desrespeito, gente. Que desrespeito falar assim do servidor público. Opa, cheguei no final. Eu não achei que tinha tempo ainda. Calma. Esse também é um elemento. Eu acho que essa moda não pode pegar o inciso 1, 2 e 4 do 21. Por fim, eu queria aqui destacar uma vitória que é do Raimon, que é minha, que é do vereador Rafael Aloysio Freitas, que foi retirar o Fundo Municipal de Cultura desse projeto, e agora nós vamos retirar a lei do ISS. Essa é uma vitória importante para o povo da cultura e eu não ia deixar de registrar. Nós tentamos aqui retirar também o Fundo de Saneamento Básico, o Fundo de Conservação Ambiental e o Fundo de Proteção Animal. Não foi possível, mas temos o acordo do líder do governo de que, se esses fundos forem ser extintos ou desvinculados, nós vamos chamar a debater. E por fim, a polêmica dos restos a pagar. Queria me dirigir, prometo, presidente, estou terminando. Aqueles intérpretes de Libras que sempre nos cobram, as cozinheiras escolares, os trabalhadores da limpeza, os agentes de portaria, controladores de acesso de firmas que ficaram com salários atrasados. A emenda que será aprovada aqui hoje, que haverá uma prioridade para empresas da área de saúde e educação e para aquelas que estão vinculadas a dívidas trabalhistas e previdenciárias, é um avanço mais uma vez conquistado na negociação dessa casa, e assistência social também. Esse é um avanço, essa é uma emenda que eu vou votar com gosto favorável e é fruto mais uma vez da luta incansável desses servidores. Então é sim a essas emendas, reconhecemos os avanços que aconteceram, mas é impossível votar nesse projeto que significará a retirada de direitos do servidor e de direitos do povo. Muito obrigado.